Os humanos não levamos a extinção como uma espécie de palavra de ordem por todo o mundo, mas quase conseguimos extinguir as baleias francas. A época dos baleeiros foi uma época de uma espécie de falsa virilidade em que os supervalentes enfrentavam as baleias. Digam-me, creem que seria difícil arpoar uma dessas baleias? Basta agitar o bote para que a baleia se aproxime mais e então lhe cravamos o arpão. É ridículo. A caça de baleias foi uma etapa importante para a Revolução Industrial e Comercial dos Estados Unidos. O osso da baleia era equivalente ao plástico de hoje em dia. O óleo de cachalote iluminava o mundo que ainda não refinava petróleo e era utilizado como lubrificante para as primeiras máquinas industriais. Só era considerado útil os ossos, o óleo e a banha. Os barcos baleeiros norte-americanos singraram todos os mares e acumularam uma grande fortuna para a Nova Inglaterra. O óleo de uma única baleia permitia recuperar todos os gastos que exigia um barco, sendo que muitos regressavam com 40 vezes este valor. A princípios deste século, quando se filmaram estas imagens, a vida a bordo de um baleeiro era incrivelmente dura e separava os homens de suas famílias durante muitos anos. Muitos perderam a vida no mar porque, provavelmente, nenhum dos homens deste filme sabia nadar. A caça de baleias se estendeu dos Estados Unidos para todo o mundo e foram fundadas autênticas colônias baleeiras em lugares como esta ilha nos Açores. As estações baleeiras originais nos Açores eram uma espécie de barcos modificados, barcos plantados em terra firme, como esta construção. Esta engrenagem servia para fazer girar a baleia dentro d'água para que soltasse a banha. Esta se cortava em cubos, os cubos eram introduzidos nesta máquina, que por sua vez os cortava em lâminas finas chamadas folhas de bíblia. Estas folhas de bíblia passavam depois para estas caldeiras de ferro, de 3 patas, que se aqueciam através de um fogo a lenha, e depois por pedaços da própria banha ou do óleo assim obtido, de maneira que se pode dizer que a baleia cozia a si mesma. A fumaça subia e saía pelos buracos do teto. A grande nuvem que se formava era um sinal inequívoco de uma estação baleeira. Há relativamente poucos anos, em 1968, quando estive aqui pela última vez, esta baía estava cheia de baleias. Nesta rampa havia uma enorme piscina de sangue. O sangue das baleias que estavam sendo despedaçadas ali em cima corria por todas partes. Estavam processando cachalotes. Arrastavam as baleias por esta superfície escorregadiça, coberta de gordura e cera, até aqui, onde ficavam os ganchos na baleia. Cortavam grandes pedaços da gordura e os levavam à caldeira, onde os convertiam em óleo. Não se perdia nada, só a baleia. Com o auge da caça às baleias, as estações se industrializaram. Os barcos baleeiros foram equipados com enormes câmaras frigoríficas, que podiam preservar, em blocos de 10 quilos, enormes quantidades de carne de baleia da Antártida para serem consumidas no Japão. As baleias não tinham escapatória. Mas em 1975, uma pequena organização canadense chamada Greenpeace fretou um barco e zarpou para enfrentar os baleeiros em alto mar. Os baleeiros eram barcos rápidos e tão potentes que, mesmo levando 4 baleias mortas, podiam deixar para trás o barco de Greenpeace. Os ecologistas, porém, eram decididos. Os baleeiros jamais tinham visto algo semelhante. Os integrantes de Greenpeace arriscavam suas próprias vidas abordando os barcos em alto mar. Alguns chegavam a interpor suas lanchas infláveis entre as baleias e os arpões. A caça às baleias nunca voltaria a ser a mesma.
Muita gente se juntou ao movimento de preservação das baleias porque se sentiam ofendidos pela brutalidade e pela crueldade da caça moderna. Os arpões que eram lançados sobre as grandes baleias pesavam até 90 quilos. Os maiores continham uma carga explosiva que se acreditava que podia acabar com a baleia em seguida. Mas há testemunhas oculares de que às vezes as baleias, mesmo com 9 arpões cravados, demoravam até 4 horas para morrer. Os grandes arpões destroçavam as baleias pequenas, arruinando o aproveitamento econômico da carne, mas se podia arpoá-las uma vez atadas ao lado dos barcos, ou disparar com rifles para elefantes, ou inclusive eletrocutá-las. Os baleeiros são pessoas inteligentes e a caça às baleias sempre estimulou a imaginação do homem. Muita gente pensa que organizações como Greenpeace buscam exageradamente o confronto. Não tenho certeza de que as baleias tenham esta mesma opinião, e comparados com os baleeiros, os de Greenpeace são mendigos. Greenpeace conseguiu angariar mais fundos e barcos mais rápidos e foram capazes de enfrentar os baleeiros com métodos mais incisivos. Começava uma nova era. Não pesquem baleias, voltem. E agora damos as boas-vindas ao especialista em baleias, Dr. Roger Payne. Muito obrigado, vocês são maravilhosos. O mundo compreendeu o dilema e o movimento cresceu. Eu me meti numa interminável série de reuniões e manifestações com um único objetivo. Muitos outros cientistas começaram a unir-se à Comissão Baleeira Internacional e conseguimos ganhar tempo. Conseguimos até uma moratória para a caça às baleias, ainda que não acredito que dure muito tempo. As baleias estão enraizadas em nosso imaginário coletivo. E eu lhe disse que os nossos filhos não vão gostar de viver em um mundo sem baleias. Creio que isto seria uma loucura. O lançamento da nave espacial Voyager simbolizou esta nova consciência. Leva saudações em 60 idiomas para qualquer extraterrestre que pudesse encontrar. Também leva a música de uma baleia corcunda. O canto das baleias saíram do mar, conquistaram o coração dos seus antigos inimigos, os homens, e embarcaram numa viagem que os levará por toda a galáxia. Ao estar tão ocupado tentando impedir a caça às baleias, não percebi que havia outros perigos ainda mais graves. Alguns deles ameaçam a humanidade inteira. Todos os nossos esforços por salvar as baleias terão sido em vão se não conseguimos evitar estes desastres. À medida que fui compreendendo a gravidade da situação, também percebi que a luta por salvar as baleias está apenas começando.